Então, continuando aqui, gente, a segunda parte, tá? A segunda parte do segundo vídeo, né, de fenômenos paranormais. Dando continuação, eu falei primeiro da telepatia, final do outro vídeo, e agora a gente vai continuar com a intuição, né? A intuição também faz parte do PES, né? E a definição do que é. A intuição é a capacidade que a mente tem de perceber espontânea e automaticamente qual a atitude, assumir o caminho a seguir, a decisão a tomar ou o ato a praticar, tá? Então, essa intuição é aquele momento de que a gente tem que tomar uma decisão na vida e a gente fica em dúvida, né? A gente fala qual o caminho, né, que devo seguir, o que é que eu devo fazer e te posicionar aqui um pouquinho melhor. Vou ficar aqui para centralizar melhor. E aquela decisão, né, que a gente tem que tomar na vida, né? E às vezes você fala, nossa, que caminho que eu tomo, o que é que eu faço, né? E vem aquela intuição, sabe, aquela ideia na sua cabeça, ou então algo para você decidir muito rápido, né? Então, essa é a intuição, por exemplo, aqui, olha, a menina, ela tá com uma interrogação bem grande, né? Então, eu não sei o que eu faço. Essa outra imagem que vem de cima, né? Aquela ideia, né? Aquela intuição. E qual decisão eu tomar, né? Que é a chave de tudo, que acaba... você consegue perceber a intuição. As pessoas têm muita intuição, gente, muito, muito, muito. Só que elas não conseguem identificar o que é, né? Então acaba falando, não, eu não tenho intuição, mas tem sim. Todos nós temos bastante. Portanto, todos nós somos paranormais, um com maior intensidade, outros com menor, mas todos nós temos, né? Vem aqui o próximo fenômeno que a gente tem paranormalidade, que seria a pré-cognição, né? É um fenômeno também do PES, né, que é percepção extrasensorial, em que se pressente ou prevê um fato que ainda vai acontecer no futuro, né? Aqui inclui-se também os chamados de sonhos, os sonhos pré-cognitivos, né? Que o pessoal fala, nossa, eu tive um sonho e aquilo acabou acontecendo, né? E as pessoas acabam ficando assustadas por acontecer, pelos fatos acontecerem, né? E realmente, para quem não tem conhecimento ou quem não acredita na paranormalidade acaba ficando realmente assustados, né? Porque acontece, né? Então esse é o pré, eu sonho e passa alguns dias ou até no mesmo dia as coisas acontecem e fica super assustado, né? E acha que tá ficando louco, né? São os pressentimentos que se concretizam em fatos, né? Como estou falando, são visões mais ou menos nítidas de acontecimentos individuais ou de grandes grupos, né, que depois ocorrem, como acidentes e terremotos, né, então pode acontecer, tá? A pré-cognição de uma forma ou com uma pessoa, né, ou com várias pessoas, como aqui. Aqui eu me lembrei do fato, do fato ocorrido, né, ou pior, do acidente, né, que aconteceu com o grupo Mamonas Assassinas, né, que aqui eu coloquei a foto de quem não conhece, né, para vocês conhecerem o grupo aqui, essa grupo, uma banda maravilhosa, né, Mamonas Assassinas, que um dos componentes, né, que é o Júlio Hasek, esse de vermelhinho aqui, na primeira imagem, e ele aqui na segunda imagem, de bonezinho, olha a cara dele, ele estava até comentando, né, com o Dinha, né, que era o vocalista da banda, falando para ele que ele não queria ir no avião, que ele estava muito assustado, ele tinha sonhado, né, e que ele não queria entrar no avião. Né, passou uma reportagem e tal na TV depois do acidente e passasse as imagens, né? Aqui não deu para colocar, mas eu assisti, então ele falava que ele não queria porque ele realmente estava com muito medo, né? E essa outra imagem eu coloquei aqui que ele fala, essa noite eu sonhei com um acidente, um negócio assim, né? Ele não soube definir direito, a gente não sabe, né? Se ele tinha conhecimento também
né, de o que é ser paranormal, né? Mas a realidade é que, né, aconteceu o acidente e o sonho, infelizmente, o sonho que ele teve aconteceu, né? O acidente, muito triste, né? Então, a paranormalidade dele tentou avisar, mas como às vezes tem outros componentes, né, do grupo todo, não pode ser evitado, né? Enfim. Bom, a premonição. A premonição, ela é mais conhecida como premonição na escola espírita de parapsicologia. A escola espírita que eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, né, das 3 escolas, a escola católica, a espírita e o IPAP, que é uma escola de parapsicologia independente, científica, somente científica, né? A premonição é mais falada como na escola espírita, como eu estou te falando para vocês, e o restante é conhecido como a pré-cognição. Nós chamamos de pré-cognição. É chamada, pois seria o resultado de um aviso dado por uma entidade ou espírito desencarnado. No caso, o que eu estou querendo dizer aqui é que a escola espírita de parapsicologia, a pré-cognição é chamada de premonição, que seria um resultado de um aviso de espíritos desencarnados. Isso de acordo com a doutrina espírita, tá? Aí tem umas fotos da menina ali de pré-cognição. Terremotos são fatos que realmente acontecem, né? E não só uma pessoa, uma coisa individual. Por exemplo, esse carro aqui poderia ter uma pessoa só. Então aí seria só com aquela pessoa, né? E aqui o terremoto que foi numa cidade, né, toda. A pós-cognição é o fenômeno, o oposto da pré-cognição, como eu já tinha falado, né? Quando o indivíduo ele pode perceber fatos ocorridos no passado, sem ter contato ou conhecimento sobre ele, né? É a capacidade do peixe de perceber o passado, pós-cognição. Aqui a gente tem a clarividência. Clarividência. O termo clarividência, ele refere-se mais diretamente aos fenômenos de vir além da visão normal, tá? Então, que a pessoa ela vê imagens e cenas que ocorrem à distância, fora dos limites dos limites perceptivos pela visão e que acontecem no mesmo instante em que são percebidos. Então, nós, do Sistema Grisa, o Dr. Pedro Antônio Grisa, ele achou, depois de várias pesquisas, que o termo claripercipiência, ele se enquadra melhor pelos estudos do Sistema Grisa, né? Então, ele é usado, esse termo claripercipiência, que substituindo o termo clarividência, bem como um outro termo também que é usado, mas não tão conhecidos, é clareaudiência. A claripercipiência, ela engloba toda a capacidade de experimentar sensações correspondentes aos 5 sentidos, né, sem fazer uso deles. É a própria capacidade do indivíduo de produzir imagens, sons, odores, sensações táteis e gustativas. As pessoas chegam até a sentir o gosto, né, das coisas que podem ser percebidas também por outras pessoas. Por exemplo, aqui, para ficar mais claro para vocês, um rapaz ele está passando na rua, né, em frente a esse prédio, uma imagem que eu coloquei para vocês, tá? E ele tem uma nítida impressão, tá? Ele olha e tem a sensação de ver uma pessoa caindo lá do prédio. Ele viu, mas ele assustou. Sabe aquela pessoa que você olha assim, você fala, nossa, o que está acontecendo? Aí você olha e não tem nada. Mas ele viu uma pessoa caindo, né? E depois, no mesmo dia, fica sabendo que, por intermédio de um vizinho, de um tio, de um parente, de que realmente naquele prédio que ele passou, né, sabe, caiu uma pessoa. Aí ele fala, nossa, mas eu vi a pessoa, como que eu vi? Não foi naquele momento, mas ele teve aquela claripercipiência, né, ou clarividência, de que a pessoa estava caindo, né? Aqui
nós temos o último dessa sequência a bilocação de consciência. A bilocação de consciência é denominada pelas outras escolas parapsicológicas e doutrinas místicas de desdobramento. Tem algumas que falam que é desdobramento, tá? E outras falam que é viagem astral ou projeciologia. Então, dependendo da escola, dependendo do livro que vocês vão estar lendo, do estudo, de qual escola, né, parapsicológica que vocês estão lendo, vai dar o nome de bilocação de consciência como desdobramento, viagem astral ou projeciologia. Aqui é o fenômeno PES também, né, em que a pessoa vivencia a nítida sensação de estar fora do corpo, né, e é tão claro que a pessoa ela experimenta a sensação de estar em duplicata, percebendo-se simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, aqui nós temos a imagem da pessoa saindo, né? E ela tem aquela nítida imagem, ela está vendo, na realidade ela está vendo que ela está saindo do corpo. E aqui nós temos algumas sensações que elas podem estar relacionadas como o que as pessoas sentem, né? Por depoimentos delas, tá, gente? A gente está falando de depoimentos dessas pessoas, foram feitas pesquisas, né, com várias pessoas que têm essa paranormalidade, né? Então, são depoimentos delas de que elas falam, olha, eu tenho essa sensação e eu me assusto muito, né? Eu me sinto mal e acabo até passando mal porque eu acordo e eu falo, nossa, mas eu saí do corpo, né? O que está acontecendo comigo? Então, essas são as sensações que essas pessoas, elas fizeram os depoimentos. São várias, gente, não é uma pessoa só não. Então, é formigamento, já é uma... Quando elas começam a pegar no sono, sabe? Dormir assim, o que elas falavam. Olha, começa a formigar todo o corpo. Aí já tem aquela sensação dessa paranormalidade de que ela vai realmente bilocar, né? É uma sensação intensa de peso. Elas se sentem muito pesadas, né? Aquela pessoa, ai, nossa! Ou, a pessoa inchando também, já teve pessoas que falam que sente, sabe, que parece que vai inchando, né? E, então, esse é também, uma dos, que eu chamo dos indícios, né? Que a pessoa ela já está começando a bilocação. Nós temos aqui também o alongamento do corpo. A pessoa se sente como se fosse uma borracha, né? Ou um elástico, melhor dizendo, um elástico, né? E os membros ou começa a se sentir assim, tipo, atravessando os membros, se esticando, sente-se sair atravessando parede, subindo teto, aquela coisa, subindo mesmo, atravessa, sobe, atravessa o teto, né, parede. Então, essas são sensações muito loucas, né, que essa paranormalidade, ela acaba trazendo, né, para as pessoas. Aqui nós temos, então, outro fenômeno, que a bilocação, ela era o último daquela sequência, né? Aqui nós temos o fenômeno psicapa ou de psicocinesia, né? Esse psicocinesia, o psico ou psique, a cinesia ou cine, que é mover, né? Então, é a capacidade de a mente atuar sobre a matéria. Né? São todos aqueles fatos que ocorrem no mundo exterior, seja nas áreas dos fenômenos físicos, químicos ou biológicos, cujas ciências não identificaram as causas que o desencadeiam. Né? Então, aqui nós vamos agora falar do psicapa, né? Que, porém, a parapsicologia constata ser esses fatos, né? Esses resultados da mente atuando sobre a matéria. Tá? Então, aqui já não são os sentidos, né? Que é como o primeiro que eu expliquei para vocês. Aqui a gente já vai entrar, por exemplo, na mente atuando sobre a matéria. Então, nós temos a levitação, o aporte, combustão espontânea e curas psíquicas, certo? Os três que fazem parte do psicapa, né? E no próximo vídeo eu vou dar continuidade dessas três. Eu vou falar para vocês cada uma delas, seria levitação, aporte, combustão espontânea
e curas específicas. Então, até já, até o próximo vídeo.